Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria, a quem eu saúdo de forma especial os representantes do município de Humberto de Campos, sejam muito bem-vindos a esta casa. Senhor presidente, quando eu penso que este governo estadual que aí está já fez de tudo em termos de maldade, a cada vez ele surpreende esta casa. E surpreende agora esta casa por meio da medida provisória número 264 de 2017, que altera o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e altera o Fundo Estadual de Esporte. A todos aqueles que gostam, que acompanham e que torcem pelo esporte maranhense, saibam de uma coisa: esta medida provisória enterra tudo aquilo que poderia vir de incentivo ao esporte maranhense por meio do Fundo Estadual de Esporte. E eu explico a vossas excelências. O atual Conselho Estadual de Esporte e Lazer, ele tem em sua composição 11 membros. E a lei atual, de forma clara, diz e deixa aqui, no seu artigo 2º, o CONESP é órgão colegiado e de caráter consultivo, deliberativo, propositivo, fiscalizador, controlador, orientador, gestor e formulador de políticas públicas de esporte e lazer. O que faz o excelentíssimo senhor governador? Retira agora do Conselho Estadual de Esporte o caráter deliberativo, controlador e gestor. Como se não bastasse, diminui de 11 para 7 os membros. Só que tem um detalhe: ele retira também do texto e da lei que criou o Conselho Estadual de Esporte a seguinte expressão: com a maioria de representantes da sociedade civil. Ou seja, por força de lei, o Conselho Estadual de Esportes teria que ter, até antes da edição dessa medida provisória 263 de 2017, em sua maioria, representantes da sociedade civil. Como o governador do Estado tem alergia a representantes da sociedade civil em conselhos que digam respeito ao acompanhamento e gestão dos recursos públicos, e ele já demonstrou no Conselho do IPREV, que só depois de muita luta que foi voltado os representantes, no Conselho do FUNBEM, que ele deixou de fora vários representantes, mas agora ele vem completando o seu pacote de maldades, trazer essa jurisprudência que por ele foi criada, que é retirar os representantes da sociedade civil do Conselho Estadual de Esporte. E quem é que ele retira do Conselho Estadual de Esporte? Ele retira o representante do Departamento de Educação Física da UFMA, ele retira o representante das federações estaduais de esporte amador. Ele deixa somente as federações estaduais de esporte, mas retira de forma específica e garantida a participação de um representante do esporte amador. Ele retira um representante dos clubes profissionais do Estado do Maranhão e aqui, senhores, pasmem, o governador do Estado retira do Conselho de Estado de Esporte e Lazer um representante das entidades das pessoas com deficiência. Onde é que fica, então, a preocupação com o paradesporto? Onde é que fica a preocupação com as pessoas com deficiência que lutam para poder fazer e ter a sua atividade ligada ao esporte do Maranhão como incentivo? O governador do Estado simplesmente vem e os retira do Conselho Estadual de Esporte. E, senhores da imprensa, principalmente aqueles que fazem cobertura da imprensa esportiva, está aqui o governador do Estado com a medida provisória 263, retira o representante da imprensa esportiva. Senhores, o que é que o governador do Estado tem contra a imprensa esportiva? Qual é o problema da imprensa esportiva continuar a fazer parte do Conselho Estadual de Esporte? E aí eu digo a vossas excelências, 5% da lei de incentivo ao esporte obrigatoriamente tem que ir para esse fundo. E esse valor vem sendo acumulado ao longo dos anos. E está lá. A informação que tem é que tem mais de 5 milhões de reais no Fundo Estadual de Esporte. Só que o governador, para utilizar, não quer a fiscalização e a participação da imprensa esportiva,
Então, o que ele fez? Retirou através da medida provisória. Não quer a participação das pessoas com deficiência, não quer a participação do órgão de controle, que é o Conselho Estadual de Esporte. E é por isso que a primeira facada que ele dá com a medida provisória, qual é? Retirar o Conselho Deliberativo, Controlador e Gestor do Conselho Estadual de Esporte. Mas vamos mais à frente. Na lei que estava em vigor antes da edição da medida provisória do governador, o presidente do Conselho estava previsto a sua escolha no parágrafo 1º do artigo 2º, e diz o seguinte: o presidente do Conselho será escolhido por meio de eleição direta entre os seus integrantes, por maioria simples, garantida a alternância entre representantes do governo e da sociedade civil em cada mandato. O que é que o governador do Estado faz? A presidência do Conselho Estadual de Esporte será escolhida pelo secretário de Estado de Esporte e Lazer, independente de mandato. Quer dizer que a propaganda na televisão que ele faz, dizendo que tem eleição direta para as escolas estaduais, é bonita. Mas aqui na prática, para o esporte, vem aquilo que todo mundo já conhece no Maranhão, que o governador Flávio Dino não passa de um coronel, um ditador. Quando retira a possibilidade de eleição para o presidente do Conselho Estadual de Esporte e diz, não, agora não tem mais eleição, não tem conversa, não tem diálogo. Agora o presidente é quem eu mandar, e eu estou mandando que seja o secretário de Estado de Esporte. Então quer dizer agora que o Conselho vai servir só como rainha da Inglaterra, só para dizer amém às ações que o governador do Estado quer. É por isso, senhoras e senhores deputados, que apresentei um requerimento para a realização de uma audiência pública por meio da Comissão de Educação e de Desporto desta Casa, que será realizada na segunda-feira, às 8h30 da manhã, no plenarinho desta Casa, para que essas arbitrariedades do governador Flávio Dino, assim como várias outras, como é a do fundo, e essa nós vamos tratar de forma específica na audiência pública, não venham a ser ratificadas por essa Casa. Compete à Assembleia Legislativa do Maranhão aperfeiçoar os projetos do Executivo, mas mais do que isso, evitar que abusos sejam cometidos, e nesse caso, contra o esporte maranhense. E é isso que esta Casa terá a responsabilidade de fazer. Lembrando que, neste caso, por ser uma medida provisória, o governador automaticamente já revogou aquilo que garantia a participação das entidades. Mas, senhoras e senhores, acredito que esta Casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, não servirá de coveiro para usar uma pá e terminar de enterrar o esporte do Maranhão com essa medida provisória 263 de 2017. E por isso que, de já, faço o convite a todos que aqui acompanham a se fazerem presente na segunda-feira, 8h30 da manhã, para que a gente possa debater esses pontos que trouxe aqui e outros que acabam com o incentivo ao esporte do Maranhão. Governador Flávio Dino, o senhor pode até achar que pode fazer muita coisa, mas o senhor não pode tudo. E eu tenho certeza que aqueles que gostam do esporte, que amam o esporte, e os deputados que têm consciência nessa Casa, evitarão que o senhor termine de enterrar o esporte no Estado do Maranhão.